Amados, sobre os assuntos que a igreja está aplicando, está estudando, nós temos 3 assuntos interessantes, muito importantes para a nossa vida, para as circunstâncias que estão acontecendo. Eu quero falar de trabalho aos irmãos. Então, quando Deus criou Adão no Jardim do Éden, Ele deu um trabalho para realizar, que era cultivar, cuidar do jardim. Isso foi antes do homem pecar. E mostra que Deus pretendia que o homem trabalhasse, mesmo que o pecado não tivesse entrado no mundo. Nós podemos observar em Gênesis 2:5, o homem colocando essas atividades no Éden. E em Apocalipse 7:15, nas Escrituras, nos mostra que os fiéis no céu servem a Deus. O céu não deve ser encarado como uma folga infindável, mas sim como um período em que trabalhamos. Então, mostra que no céu os fiéis vão servir a Deus. Então, por qual razão nós devemos trabalhar? Por qual razão nós devemos trabalhar? Nós vamos frisar aqui três razões em que o homem deve trabalhar. Em primeiro, porque é uma ordem de Deus que esse homem trabalhe. Em 2 Tessalonicenses 3:10-12 diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. É 2 Tessalonicenses 3:10-12. E em segundo lugar, o homem deve trabalhar para sustentar a si mesmo e os que dependem dele. Nós podemos observe aí também, irmãos, 1 Tessalonicenses 4:10-12. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir de cada vez mais e a diligência por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. 1 Tessalonicenses 4:10-12. Então Deus tem dado toda essa capacidade física e mental, intelectual a esse homem, para ele ganhar o próprio pão, sem contar com a ajuda dos outros, de outra pessoa. E em terceiro lugar, devemos trabalhar para podermos ajudar outras pessoas. Nós podemos observar em Efésios 4:28, que diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4:28.
Quando nós falamos de trabalho, é indispensável que nós tenhamos um caráter à mostra no nosso trabalho, sejamos patrão, sejamos empregado. Eu vou falar aqui do nosso emprego, como nós devemos nos comportar no nosso emprego. Porque toda vez que fala de trabalho, falamos também do emprego. Aquele que não é patrão é empregado. No emprego, devemos ser aplicados em tudo o que fazemos. Eclesiastes 9:10. Observe aí, irmãos. Eclesiastes 9:10. Basicamente, as instruções de Deus para os que trabalham para outra pessoa são as seguintes: deve submeter ao patrão, obedecendo às suas instruções. Não devemos reclamar nem ser brigões. Observado em Lucas 13:14. Devemos ser pacientes, ainda que tratados injustamente, porque Deus é nosso dono, Ele julga, Ele sabe. Devemos trabalhar esforçadamente, mesmo longe da supervisão do chefe, porque sabemos que Deus é quem está em toda parte, que vê o nosso trabalho, que sabe o que nós estamos fazendo, em toda parte. Devemos trabalhar como se estivesse servindo ao Senhor. Jamais devemos roubar daqueles para quem trabalhamos, para quem trabalham, porque a vida deles deve ostentar a doutrina de Cristo. Amém.